Perfeito. Manu, eu tenho uma visão, tá? Pode ser que eu esteja errado, mas eu gosto sempre de expressar. Voltaire dizia o seguinte: posso não concordar com a única palavra do que me disseres, mas jamais lhe tirarei o direito de dizê-las. Então eu sou respeitoso, mas eu quero também que as pessoas me escutem e me dê o direito de falar, como eu dou direito a todos também. Então, o que me parece no mercado carioca, tá? E depois você faz um paralelo com o mercado paulistano, que não houve uma oxigenação por parte de apoio da operadora, tá? A operadora apoiando e oxigenando os emergentes, donos de corretoras, como você bem frisou, que são pessoas que estão aí, cara, muito qualificados, né? Esses caras, eles estão interligados, são os caras hoje que estão dentro desse cenário hoje, novo cenário, novo normal, trabalhando a parte digital como ninguém. Mas aqui no Rio sofre ainda uma barreira, porque há um cartel de 5 a 7 corretoras e apadrinhado pela operadora. Porque se não fosse assim, os emergentes daqui do Rio de Janeiro já estariam, Manu, enorme. Então parece que não deixam eles crescer. Que, aliás, eu vou fazer até abrir esse parênteses aqui e dizer que o podcast Saúde Brasil é justamente para você, grande profissional, você, grande empreendedor, que está aí desenvolvendo o seu trabalho com qualidade, com maestria, com excelência. Você tem um espaço aqui no podcast Brasil, né, para trazer as suas ideias. A gente precisa oxigenar. Nenhum mercado, nem no Brasil e nem no mundo, trabalha sem novos horizontes, novas caras, né, novidades. E quem traz isso geralmente é quem está chegando. Mas, Manu, aqui no mercado carioca existe esse cartel. E até as empresas que estão chegando aqui de São Paulo também já sofreram com isso, tá? E esse apadrinhamento que é pior, é das operadoras. Aqui, tá? Eu tô falando no meu cenário. É das operadoras. Aí o cara fala aquela coisa, aquela história. Na minha terra diz que é conversa para boi dormir. Eu não sei como é lá no Rio Grande do Norte, mas lá nas Alagoas, fala quando o cara conta muita história que eu e você, então a gente finge que ele está nos enganando e ele acredita que a gente aceitou o ponto de vista dele, mas a gente sabe que aquilo ali é mentira, né? Então, o mercado carioca, ele está engessado. Ele está engessado com vícios, ele está engessado com corretores de sucesso, claro, tem sim grandes empresários, né? Tem sim grandes empreendedores, corretores de sucesso que se qualificaram, Manu. E esse eu deixo meus parabéns, os meus respeitos, porque vocês realmente mudaram o seu cenário, né? Você mudou o cenário da sua empresa, da sua corretora e trouxe para o mercado carioca qualidade. Parabéns para você que conseguiu migrar de um corretor de sucesso para um empresário de sucesso. Mas eu volto a bater de novo nas operadoras de plano de saúde do Rio de Janeiro. Abram as portas para o novo. Abram as portas para as pessoas que estão começando hoje com suas corretoras. Vai contribuir muito para a oxigenação desse nosso mercado. Então eu gostaria de saber, no mercado paulistano, existe esse cartel formado e apadrinhado pela corretora para não entrar ninguém de fora e não surgir o novo? Você citou Voltaire no início da sua pergunta, que, aliás, a sua pergunta ela vem carregada você faz apesar de você não ser jornalista de formação, mas você faz um jornalismo opinativo, eu acho isso fantástico. Ela vem carregada da sua opinião de forma retórica, né? A sua opinião está embutida na pergunta. E o mesmo Voltaire que você citou, ele também disse: o segredo de aborrecer é dizer a verdade. É verdade. Então,
Então, eu respondendo a sua pergunta, eu me lembro desses documentários que eu assisto na Discovery, ou nesses canais a cabo, né, em que você vê um leão perseguindo uma presa, que pode ser, por exemplo, um javali, né? E aí, ou uma girafa, ou um elefantezinho indefeso, e aí você vê aquela fera devorando aquele animalzinho, e você fica morrendo de pena. Meu Deus, cadê? Tomara que já chegue alguém para salvar a mãe. E aí ele vai e devora aquela presa. Só que você, ao analisar isso, você vai entender por que eu estou fazendo essa analogia. Ao você analisar a presa e sentir pena dela e lamentar que ela não foi salva, você está de um lado. Você está do lado da presa, não é? Você está sentindo dó, piedade da presa, porque ela está sendo vítima. Só que, se você for para o lado do predador, aí você vai ver a história dele. Ele está lá na toca, tem uns 4 ou 5 leõezinhos morrendo de fome, que ficaram lá se protegendo de outros predadores para que a mamãe fosse caçar aquele javali. Então, o moral da história, depende do lado que você está. Se você estiver junto com aqueles empresários, empreendedores que você citou, esses grandes empreendedores, eles vão lutar pelos seus interesses, pelo seu poder, o seu domínio territorial, né? Se você está do lado da presa, que é o corretor, digamos assim, fazendo essa analogia, você vai, obviamente, ficar do lado do mais fraco. Então, eu acho que tudo depende de que lado você está. Mas você, pela visão que você tem de cima da montanha, você é um cara que consegue enxergar ao longe, e lhe parabenizo já, tá, cara? Você sabe disso, né, do apreço que eu tenho por você e o respeito que eu tenho por você. Mas há algo no Nordeste brasileiro que causou atrasos e sequelas quase irreversíveis, que era os coronéis. Para vocês que não conhecem um pouquinho do cenário do Nordeste, esses caras dominavam uma cidade como fosse deles. E ele recebia o nome de coronel, uma patente que ele pediu para ser chamado de coronel. Não foi uma patente que ele recebeu por mérito. Primeiro porque eles não são militares. Mas tudo girava em torno deles. E com isso, o poder público não se mobilizou no momento que era para se mobilizar. A justiça, né, ficou com uma venda nos olhos. E com isso quem sofreu foi a população. Você vai entender onde eu quero chegar. Aí eu te pergunto, não é o mesmo cenário dos coronéis no nosso segmento? O mesmo cenário, você está certo. Porque o coronelismo no Brasil é uma coisa antiga, né? É uma E ruim. E ruim, né? E ruim, são capitanias hereditárias, e isso existe em todos os segmentos do Brasil, no Brasil, existe em todo segmento. E no plano de saúde, você está certo, existe esses privilégios. Houve uma época aqui que uma grande operadora, seguradora, ela fez um acerto com uma grande corretora, que hoje não é mais tão grande, e só ela vendia o porte, eu não me lembro qual que era, porte 1, porte 2, tem isso, né? Que vende com uma comissão maior, e isso gerou, na época, uma chiadeira tremenda dos corretores. O blog fez o comentário, e aí uma grande figura dessa empresa entrou em contato, e aí a gente fica numa situação, né, que é muito delicado, Zé Carlos, é muito delicado, mas você tem razão, existem os cartéis,
existe o coronelismo, tem o coronelismo que usa bota, paletó branco e chapéu, e tem o coronelismo que usa gravata. Perfeito, e terno. De terno, né? Pierre Cardin. Com certeza. E eu quero continuar